caso 1 é o acolhimento de 2 irmãos, um de 10 e um de 14 anos. A violação de direito era o suposto abuso sexual do irmão de 18 anos, alcoolismo e violência física do pai e uma baixíssima frequência escolar, porque as crianças começaram a não ir para a escola mais. A situação da família: a genitora era falecida, o irmão de 21 anos morava fora, muito conflito, né, com esse irmão. O irmão de 18 anos envolvido com tráfico, pequenos delitos, dependência de crack. O alcoolismo do pai, negação da responsabilidade pelo acolhimento, ou seja, ele achava que ele não era responsável, que se o filho dele de 18 fazia uso de drogas, batia nos filhos menores e às vezes até aliciava, fazia eles entregarem drogas e tal, ele não tinha responsabilidade nisso, isso era bem complicado de trabalhar na época, né? Condições precárias de higiene de todos os membros da família, a ponto de a gente ter que pegar o adolescente no serviço e dar banho quase que à força, a gente teve que fazer isso, porque chegava um ponto que já estava prejudicando a saúde, eles começaram a ter infecção, um monte de coisa. Então a gente falou assim: você vai tomar banho, né? E pegava. E a gente precisou fazer esse tipo de intervenção também com o pai, né? Olha, senhor tal, né? Acho importante o senhor tomar um banho, está precisando, né? Como é que o senhor quer que o CRES receba o senhor bem se o senhor não vai apresentável, né? Isso precisa ser trabalhado. E é difícil, gente, pontuar isso para a família. Dificílimo. Dificílimo. Depois de uns 3 meses, a gente conseguiu falar, né? Mas demorou para conseguir. Moradia precária, tá? PAF, qual foi o plano de acompanhamento familiar? Busca da família extensa foi encontrada no Facebook, acreditem, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo, que as irmãs estavam. A gente conseguiu achar 3 irmãs, a gente conseguiu o nome de uma, por uma a gente foi achando a outra, achamos as 3 irmãs. 6 meses depois do acolhimento, elas conseguiram uma vaga e internaram o sobrinho de 18 anos, né? Ele foi internado para tratamento. O pai, com muito custo, também foi internado por um período de desintoxicação, porque ele bebia muito. E aí a gente começou e a gente manteve esse acolhimento constante do pai. Então, o pai era um pai que ia todos os dias no serviço de acolhimento e ficava 40, 50 minutos reclamando da vida e dele ter perdido os filhos, né? Todos os dias, sem exceção, gente. Todos os dias. E aí chegou um ponto que a gente falou: a gente vai ter que escutar esse pai todo dia, não tem jeito. E aí escuta, e escuta, e escuta, e escuta, né? Até esse pai conseguir ressignificar a história de violência dele mesmo, de alcoolismo da família dele, né? E essa escuta não foi só pelo psicólogo, foi pelo educador, porque no dia de domingo o técnico não está lá, mas o pai estava, né? Então o educador sentava lá e ficava ouvindo o pai, né? E muitas vezes. E aí, depois de 6 meses de acolhimento, o pai conseguiu se enxergar como alguém responsável pelo que tinha acontecido. Ele precisava ter intervido e ele não fez, não mexeu na situação, não pôs o dedo na ferida e falou: olha, filho maior de 18 anos, você não pode fazer isso com seus irmãos, né? E aí, depois que ele entendeu isso, a gente já estava até com uma proposta de inserção em família extensa. Ele meio que boicotou essa inserção em família extensa, o pai, porque ele ama muito os filhos, ele queria ficar com os filhos. E aí a gente começou o plano de ação com esse pai. Então, tá, você quer reaver seus filhos? Tudo bem. Então, vai ser assim, assim, a gente precisa disso e daquilo. E ele começou também a entender que ele precisava de morar em outro lugar, porque o lugar que ele morava não era adequado. Ele precisava ter condições de higiene melhores, então ele começou a se cuidar. E as pessoas do CRAS e do CRES falam assim: mas aquele é o fulano de tal? Ele fez a barba, está com o cabelo cortado, né? Porque a aparência dele era algo que realmente prejudicava o trabalho, né? Prejudicava para que ele fosse aceito nos espaços em que ele precisava ser aceito. E aí a gente foi trabalhando isso com ele. 11 meses depois, né, do acolhimento, a gente consegue a reinserção numa audiência concentrada, que foi uma coisa que a gente fez também, digamos assim, uma estratégia de levar o pai e as crianças para a audiência. O juiz, claro, não gostou muito, né? Mas também não teve coragem de dizer que não ia devolver os filhos naquele momento. Porque, normalmente, o juiz sabe que tem que reinserir e deixa para 2 meses depois, né? Vocês devem ter visto casos assim também. Então, a gente levou todo mundo lá para a audiência e falou: vamos ver o que dá, né? Ele não me jogou a escada abaixo, né, na época, e, felizmente, reinseriu. Já liberou a reinserção no mesmo dia. É uma coisa que, às vezes, funciona, às vezes não. O juiz ele não quis receber as famílias, mas ele entendeu que as famílias estavam ali esperando o parecer dele, e ele deu o parecer favorável, né? Acompanhamento. Nessa época, gente, só para esclarecer, eu trabalhei 4 anos e meio no serviço de acolhimento, trabalhei como educadora, trabalhei na área administrativa, da parte de compras, de notas fiscais, aquela parafernália toda. Trabalhei 1 ano e 3 meses como técnica jurídica, como advogada no serviço de acolhimento, e agora estou há 6 meses como coordenadora de um serviço, tá?
Acompanhamento pós-reinserção constante do CRES, então o CRES foi muito importante, ele se referenciou aos técnicos do serviço de acolhimento. O que a gente fez? A gente fez a transição e referenciou ele ao CREAS. E aí o CREAS passou a acompanhar depois que as crianças voltaram para casa. Certo? E aí, para finalizar, eu vou falar só desse caso. Passa para mim, por favor, Tatiana. Passa para mim, por favor. Bom, o irmão saiu, né, da internação, voltou o ciclo de ele fazer uso de drogas, de ele ameaçar os irmãos, de ele quebrar a casa toda, de ele roubar as coisas da casa. E aí, como o trabalho, a gente acredita que foi um pouco... a gente realmente conseguiu empoderar esse pai. Ele é que fez frente ao que o filho mais velho estava fazendo. Ele acionou a polícia militar, ele buscou o auxílio do CREAS, e ele pediu a internação compulsória e houve uma nova internação. Dessa vez, sem que as crianças menores tivessem que ser acolhidas novamente. Ele conseguiu fazer a função protetiva, né? Que é muito difícil, às vezes, a gente encontrar na família, e por isso que a criança, às vezes, vai para o acolhimento. Então, nesse caso, houve o empoderamento do pai e a conscientização dos filhos menores, de que eles tinham que estudar, tinham que contribuir naquele processo.